Olá, pessoas! Hoje eu estou aqui para falar de Sorriso Real, o mais novo dorama da Netflix, mais novo drama coreano. Aí, não é exatamente mais novo porque estreou faz um tempo, né? Só que é daqueles doramas semanais que os episódios não saem todos juntos, saem 2 episódios por semana. Então, ele terminou de sair neste domingo, dia 6 de agosto. Bom, aqui estou com o vídeo dele, acompanhei... Nossa, tem um cabelo aqui. Acompanhei o lançamento dele, né, ao longo das semanas aí. Tenho bastante coisa pra falar, assim, porque a história me pegou, assim, é uma história bem leve. Eu vou primeiro falar um pouco mais da história sem spoilers, pra quem ainda não assistiu e quer... né, saber se vale a pena, quer entender um pouco melhor aí o plot. E daí, quando eu for falar do final, eu vou avisar vocês, tá? Então, vamos lá. A história gira em torno da Sarang, que é uma jovem que sempre sonhou em trabalhar em hotel, assim, né? Ela fez hotelaria e tudo mais, era o sonho da vida dela. E ela vai trabalhar no melhor hotel da Coreia, né, que é o Kim Hotel. E lá ela acaba conhecendo o Won, né? O Won, no caso, né? O Won é o nome inteiro dele. Que é o herdeiro, né, todo o conglomerado, na verdade, King, porque não é só o Hotel King, é um conglomerado de várias empresas, tem a aviação King, tem uma distribuidora ali que tem lojas e outras coisas do tipo. E assim, ele é o herdeiro, só que mais ou menos, porque ele tem uma irmã, e isso é um plot bem importante pra história, né? Ele tem uma meia-irmã, e esse é um assunto que é bem abordado ao longo aí da série, porque tem toda uma questão com relação aos pais dele, né? Como ele foi criado, como que, enfim, tudo se sucedeu na vida pessoal dele. Mas, de qualquer forma, eles se conhecem ali por alguns motivos, né? Ele tinha ido estudar fora da Coreia, né, na Europa, e quando ele voltou ativa, né, assim, ele voltou pra trabalhar no hotel mesmo e tudo mais, e como ele tinha recém-voltado, ele tinha que participar de algumas coisas específicas e tal, e a Sarang era sempre designada pra estar meio que ali com ele, porque ela era eleita sempre a melhor funcionária do hotel inteiro, então ela tava ali sempre sorrindo e tudo mais, e ele odiava que ela ficava sorrindo falsamente o tempo inteiro. Depois na série explica por que ele odeia esse sorriso falso. Quer dizer, ela não sorria falsamente, né? Ela sorria com o coração. Mas ele achava que os funcionários do hotel sorriam falsamente, né? Ficava assim, só, sabe aquele sorriso automático, assim, de quem não tá sorrindo com os olhos? E ela não, ela sorria com o coração, né? Então, aos poucos ele foi entendendo isso dela, né? Entendendo que ela não tava sorrindo falsamente, ela tava sorrindo de verdade. Mas é isso, né? Basicamente a história dos dois começando a conviver ali e tudo mais, e vai desenvolvendo ali essa relação entre os dois, e toda a história gira em torno do casal e do hotel, o hotel sendo visto de diferentes formas, tanto pelo herdeiro ali, né? Do CEO, do chairman, né? Que eles falam o dono de tudo, quanto pelo ponto de vista dela, né, que é uma funcionária. Ela divide casa com 2 melhores amigas, na verdade com uma melhor amiga, porque a história começa anos atrás, e daí ela tem um salto temporal para 7 anos mais pra frente, que seria o momento atual, né? Então, ela tem um começo ali que é tipo em 2015, e daí depois ela vai pra 2022, mais ou menos isso, assim. E aí, lá em 2015, ela morava com as 2 amigas, e daí atualmente ela mora com uma dessas amigas. Mas mesmo assim, as duas são super presentes na vida da Sarang. A Pyonghwa, ela é comissária do King, né, da companhia aérea King. A Da-eul, que é a outra melhor amiga dela, já formou uma família ali, né, depois desse avanço temporal. Ela tem uma filhinha que tem super personalidade e tudo mais, e ela tem alguns problemas ali com o marido dela, porque ele é um cara ali que, né, não faz muita coisa em casa, meio folgado e tudo mais. Isso até é um plot que eu acho que poderia ter sido melhor explorado ao longo da série. Eles deixam pra falar um pouco mais disso mais pros últimos episódios. Eu acho que é uma história que poderia ter sido mais, né, abordada um pouco mais cedo ali na trama, porque a Pyonghwa, que é a comissária, ela tem mais história a ser contada. Tanto é que a Pyonghwa e o par romântico dela são o segundo casal, né? Dorama de romance sempre tem o casal protagonista e o segundo casal. E o segundo casal ali é a Pyonghwa com o par dela, né, que na parte com spoilers eu vou falar mais detalhes. Uma coisa legal pra constar sobre essa história é que ela é protagonizada pelo Jung-ho, do 2PM, e pela Yuna, do Girls' Generation. Então são 2 aí idols que também atuam, e eles são amigos há muitos anos. Eles são amigos há tipo 15 anos, e eles todo ano apresentam ali um programa de fim de ano e tudo mais juntos. E, gente, eles têm muita química. Eu não sou muito de me iludir pro casais de dorama, assim, eu sou muito pé no chão com relação a isso,
Mas a última vez que eu senti isso, assim, com um casal de dorama foi assistindo Pousando no Amor, tá? Que eu senti eles mais do que só um casal de tela, sabe? Eu vi uns fãs criando teorias no Twitter de que eles estão juntos e que eles aceitaram fazer juntos esse dorama pro público se acostumar com eles e tudo mais. Mas, nossa, de verdade, eles são um casal muito lindo. E dá pra ver que eles têm muita cumplicidade entre eles, assim, né? A forma como eles se olham mesmo, dá pra ver que é tudo muito natural, assim. Por trás das cenas, né? O behind the scenes, assim, do dorama, eles são muito carinhosos um com o outro. Eles estão sempre rindo, sempre se divertindo. E é engraçado porque a Yuna, ano passado, ela protagonizou Big Mouth com o Lee Jong-suk, né? Que é meu ator favorito. E ela, tipo, não postou uma mísera foto com o Lee Jong-suk, assim, só postou, Big Mouth saiu, não sei o quê. E com o Jung-ho, ela posta 300.000 coisas. Então, assim, claro, né, que a gente que gosta de doramas, né, e torce pelos casais, fica super feliz quando eles acabam se tornando realidade, né? As agências negaram, né, que eles são um casal, mas mesmo assim, eles são muito lindos, gente. Eles têm uma química muito, muito grande, formam um casal muito bonito. É um dorama de uma história bem simples, assim, é um romance leve, que, assim, a própria vilã da história, né, que é a irmã do Won, ela nem é tão vilã assim, tipo, ela faz maldades com ele, sim, ela faz coisas erradas com ele, você fica com raiva dela, mas assim, em nenhum momento alguma vilania dela causa algum dano que não tenha conserto, sabe? Tudo é um dano que acontece ali no episódio, às vezes no próprio episódio aquilo se resolve, então não é daqueles doramas que acontece uma crise grande que dura, tipo, 3 episódios, uma grande crise. Não é isso, sabe? Então, esse dorama é perfeito se você quer ver uma coisinha leve, sabe? Feliz, com personagens divertidos, com várias cenas de comédia, né? O Won, ele tem ali meio que um assistente dele, né? Que é o Mr. No. O Sr. No, né, no caso, que ele catou ali no primeiro dia que teve o treinamento dos estagiários, ele já catou ele ali, e eles são meio que uma dupla e tudo mais, então assim, a série tem várias cenas bem cômicas, eles têm uma viagem pra Tailândia que é muito legal, que mostra bastante da cultura da Tailândia e tal. Então, e é muito bonito, inclusive, assim, tem muito, eles mostram com bastante detalhes, assim, sobre a comida, sobre várias coisas, assim, e eu achei bacana eles inserirem isso, é uma viagem com outros personagens também, né, não só com os 2 protagonistas, mas é uma série que fala bastante sobre a questão da valorização de um funcionário, né, do trabalho, do empenho deles e tudo mais. Isso eu diria que além do romance, é o principal assunto que é abordado na história, e é muito legal, assim, porque a gente não vê tanto drama que fala exatamente sobre isso, né. A nossa protagonista é muito dedicada e tudo mais, e ela que coloca na cabeça do Won o quanto um funcionário tem uma visão diferente da dele, que é ali quase o CEO, né, da empresa e tudo mais. Então, ela coloca na cabeça dele toda essa questão de enxergar com os olhos dos funcionários, né, que é uma questão que, por exemplo, tem uma cena que ela recebe um bolo de aniversário dele, e ele fala, eu pedi pro chefe fazer o bolo pra você. Ela, como assim você pediu pro chefe ficar, tipo, depois do expediente dele pra fazer o bolo pra mim? Dele, não, mas ele fez de bom grado. Ele, não, ele fez de bom grado porque você, o chefe dele, mandou. Mas, tipo, o cara ficou trabalhando fora do horário do expediente dele. Então, tipo, que pra ele seria só um bolinho, pro funcionário, é uma ordem extrema de uma pessoa superior a ele. Então, assim, o drama gira muito em torno disso, sabe? Dessa questão de ela conscientizar, né, o Won de como os funcionários deveriam ser tratados, deveriam ser reconhecidos e tudo mais. E isso é muito legal porque é algo que ele realmente escuta. Eu gosto muito desse protagonista porque ele escuta o que ela tem a dizer, o que a protagonista tem a dizer, e ele leva isso em consideração, sabe? Leva a sério e aplica essas questões à vida dele. Então, assim, ele leva como um lema para ele proteger os funcionários. Proteger os funcionários para tornar o hotel um lugar estável para os funcionários e assim conseguir crescer, expandir, enfim, né? Diferente do plano de lucros da irmã, né? Porque cada um tem um plano de lucros diferente um do outro. A irmã já acha que tem que fazer um corte de gastos e tudo mais, e ela não enxerga esse tratamento com os funcionários da mesma forma que ele, né? Então tem toda essa disputa ali com relação à humanização mesmo das pessoas. Então isso é legal, porque a gente não vê tanto assim nos doramas, né? Muitas vezes quando a gente tem um protagonista que é um CEO, alguma coisa assim, quase não foca nessa parte assim de trabalho, e nesse a gente vê bastante ele fazendo coisas ali com relação ao hotel, conversando com o pai dele com relação a isso, e lidando com os problemas e tendo que enfrentar adversidades, ele fazendo viagens a trabalho e tudo mais. Então é legal a gente ver essa parte ali
no dorama, achei legal que foi explorado. Bom, agora eu vou falar com um pouco aí de spoilers, quer dizer, com vários spoilers, e também vou falar sobre o final da série, então se você ainda não assistiu, você quer assistir, vai lá assistir, depois volta aqui pra gente conversar, mas eu preciso aí falar de alguns spoilers pra falar também de uma polêmica aí que rolou com relação a essa série. O dorama teve uma polêmica, né? O que seria um dorama sem uma pequena polêmica, né, galera? O dorama teve uma polêmica tempos atrás, porque, né, ficou meses no ar, assim. Então, logo mais no começo, assim, eu vou ser sincera que eu não lembro exatamente qual episódio, se é tipo 3 e o 4, ou se é o 4 e o 5, mas é por ali, é bem no começo, assim. Teve um personagem que, inclusive, é interpretado pelo ator que faz Round 6, e eles até fazem uma piadinha com isso na história, assim, porque eles vão pra um lugar bem tradicional da Coreia, onde se tiram fotos com aquelas vestes tradicionais coreanas. E daí, ali nas opções das vestes, tinha um figurino de Round 6 com o número que é o personagem que ele interpretou, assim, eu achei a sacada muito boa. Mas, de qualquer forma, é um personagem que ele é um príncipe árabe muito rico e que ele vai lá pra Coreia e tudo mais, e ele fica nesse hotel. Inclusive, é um dos plots ali da história que eles precisam convencer esse príncipe a ficar no hotel, porque traria muita mídia positiva pro hotel, esse hóspede ficar lá, né, esse príncipe ficar lá hospedado. E aí ele fica hospedado no Hotel King e ele se apaixona pela Saran. Ele quer muito, assim, casar com ela, assim, ele se apaixonou por ela, ficou enlouquecido por ela e tudo mais. E, assim, isso pegou mal para pessoas, enfim, da região ali do Oriente Médio, ou pessoas que se sentiram atingidas por esse tipo de representação e tudo mais. Bom, eu não sou, né, uma pessoa com descendência, né, dessa região, então eu não posso opinar como isso ofende uma pessoa ou não, mas vendo de fora, eu não achei que o personagem foi construído num caráter ofensivo. Ele foi um personagem, pelo contrário, que a protagonista, ela fala que ele é muito simpático, muito gentil, e ele é um personagem que tá ali, gente, pra causar ciúme no protagonista. Então, tipo, claro que ele é um cara, tipo, rico, que quer levar ela pra viver do bom e do melhor, que quer dar um monte de presente pra ela, porque ele é o cara que é, tipo, o concorrente dele ali. E é uma série de comédia, então, assim, eles fizeram um cara que seria, assim, o príncipe perfeito, que seria o sonho de qualquer mulher. Então, essa era a ideia da série, entendeu? Eu não vi uma construção pejorativa como pessoas afirmaram que viram. Assim, eu tô falando mais uma vez, não julgo se alguém se sentiu atingido, óbvio, porque, né, ninguém pode falar o que atinge ou não as outras, né, assim, tipo, o que me ofende não ofende você, e é assim que é feito o mundo, né, gente, cada pessoa tem sua sensibilidade, ou o seu problema, a sua questão, e tá certo, todo mundo tem direito de achar ruim, de reclamar, tem que reclamar mesmo. Mas, assim, eu falando com um olhar neutro, né, porque eu não tô falando com um olhar de um coreano que enxerga daquela forma, e nem com o olhar de uma pessoa, né, do Oriente Médio, enfim, ele é de Dubai, se não me engano, o personagem, nem com o olhar de uma pessoa de Dubai que se sentiria ofendida nessa situação. Eu vi o personagem como um personagem que se apaixonou por ela e que queria levar ela pra casa, assim, porque ficou encantado por ela, e o protagonista queria desdenhar dele, por quê? Porque ele tem ciúme, né, gente? Era esse o plot, era o plot dele ter ciúme do cara, eles já se conheciam há muito tempo, eles meio que estudaram juntos lá na Inglaterra e tudo mais. Então, assim, eles tinham implicâncias um com o outro, e aí o protagonista às vezes dava umas desdenhadas porque ele tinha ciúme dele, assim. Sinceramente, eu não vi nada com relação a desdenhar com relação à cultura, nem nada do tipo, assim, não entendi por que teve tanta polêmica com relação a isso. Teve review bomb, né, se vocês jogam ali o nome do dorama no Google, tipo, a nota sei lá, 16%, 18% gostaram. Só que se você vê no My Drama List, a nota é uma nota normal, tipo, sei lá, 8.5, alguma coisa assim. Mas, assim, enfim, teve essa polêmica, né, enfim, acontecem várias vezes de ter polêmicas, principalmente quando os doramas retratam pessoas de outros países, porque muitas vezes eles aparecem estereotipados e tudo mais. Eu entendo ter havido uma polêmica, mas como eu falei, eu vendo com o olhar de fora, eu não achei que o personagem foi construído de uma forma pejorativa, pelo contrário, eu achei que era um personagem que ele tratava a Saran com respeito, era apaixonado por ela, queria ali, né, levar ela pra casa e, tipo, proporcionar pra ela tudo do bom e do melhor, dar presentes pra ela. Enfim, essa era a forma que ele queria paparicar, né, a Saran e tudo mais. Mas, enfim, a série se pronunciou, né, eles fizeram um aviso ali, falando, pedindo desculpa se alguém tivesse se ofendido, falando que eles nunca tiveram intenção, né, de tratar mal alguma cultura ou algo do tipo, que o personagem foi escrito com boas intenções, até porque eu também vi o personagem como um príncipe, um cara, tipo, ok. E, enfim, pediram desculpa e segue o baile, né, mas a internet não quer perdoar e faz review bomb. De qualquer forma, a série teve altos índices na Netflix, assim, foi super assistida.
e no mundo inteiro, e enfim. Bom, nós temos alguns plots ali, né, além do nosso plot do casal protagonista como um romance, né, nós temos o plot da Pyonghwa, que é super interessante com relação ao divórcio, de como ela estava sendo sabotada por causa desse divórcio, sendo que ela nem quis casar, gente, eu acho um absurdo essa cena. Pra mim, se escancara muito com relação ao machismo que tem na Coreia do Sul, sabe? O quanto isso é atrasado. E eu acho muito bom que retratem isso, né? Porque também muitas pessoas têm a ilusão de que na Coreia do Sul tudo é perfeito, não sei o quê. Porque a gente vê esses dorama ali, que o casal é bonitinho e acha que é tudo mil maravilhas, né? Mas não é. Então, assim, super importante falarem disso. É um assunto que deve ser abordado e tudo mais. Também a forma com que os colegas de trabalho lidam com elas, assim, né, no começo. Assim, a Pyonghwa, coitada, né, ela tem as colegas invejosas ali no negócio, a história inteira, do início ao fim. E aí tem o Ruwon, né, que é o comissário que se apaixona por ela e tudo mais, e a gente entende, né, que no começo ela meio que não quis ficar com ele porque ela achava que ele não ia querer ela por ela ter essa questão aí do divórcio, né. Enfim, de qualquer forma ali o trio das três amigas ali, né, as três personagens principais ali são muito carismáticas, mas realmente, assim, a série gira muito em torno da personagem da Yuna e do personagem do Jung-ho. Quase, assim, o tempo de tela deles eu diria que é de 75%, assim, eu contei, tipo, 2 cenas do Won com as amigas dela, né, da protagonista, sem ela estar junto. Então, tipo, realmente a história gira em torno dos dois mesmo. O que não é incômodo, né? Se você tá assistindo uma série pra ver uma série de romance entre o casal e tal. Enfim. Eu gosto como eles escreveram a história inteira sem ter aquela treta homérica. Porque dorama de romance, normalmente no 12º ou 13º episódio aparece uma treta que eles se separam e daí eles só voltam no último episódio. Eles até deram uma ameaçadinha ali no final do 14º episódio, deixaram um momento de tensão, mas no fim das contas ela tava falando que ela queria sair do hotel. E faz todo sentido, né? Porque assim, ali o King the Land, né, que é aquela parte superior ali de luxo ali do King Hotel, é uma parte que, no fim das contas, os concierges ali do hotel e tal, eles ficam meio que quase uns garçons ali, né? Assim, que não tem problema nenhum, gente. Nenhum problema com a profissão garçom. É que, gente, é foda, né? Tudo que a gente fala na internet as pessoas distorcem. Então eu tenho que explicar que não tem problema nenhum com a profissão garçom. A única coisa é que não era o sonho dela, né? Ela queria atender os hóspedes de uma forma mais próxima, né? Ela queria ali ajudar no que o hóspede ia comer, queria dar indicações turísticas, ela queria estar ali envolvida com relação à escolha de, sei lá, do lençol que o hóspede ia dormir e tudo mais. Então ela decide sair do hotel pra abrir o próprio hotel dela. E assim, é um hotel desses hotel boutique, né? Assim, que tem um quarto e tudo mais. Na Europa tem muito disso, inclusive. Quando eu fui pra Romênia, eu fiquei em um hotel boutique que tinha 2 quartos. Não, mentira, tinha 3, mas assim, era bem pequenininho. E, cara, era muito legal. Assim, era um atendimento muito personalizado, assim, sabe? Então era muito legal. Foi uma experiência muito boa. Então, assim, é muito bom ver como ela fica feliz com isso, sabe? É uma série que os personagens aprendem muito uns com os outros, assim. A irmã do On, realmente, ela é uma arrombada. Que, assim, ela não quer levar o On como parte da família dela. E, assim, quando a gente vê um flashback dela, quando ela era adolescentezinha, né, e o Won era pequeno e tal, e os pais do Won estavam brincando com ele, ela chega lá com, tipo, uma prova, assim, que ela tirou uma nota alta e tal. E ela entra no quarto e eles estão brincando com o Won. Cara, em vez dela simplesmente bater na porta e falar, olha, pai, quero te mostrar tal coisa, e o pai com certeza ia parar pra olhar o que ela tinha pra mostrar, não, ela simplesmente fica puta e vai embora. Amiga, me ajuda a te ajudar, né? Tipo, ela tem essas atitudes como se ela fosse sempre abandonada e tudo mais, só que ela também não faz a questão, né, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, né, daquilo, da união, né, de se juntar e tal. Tanto é que o On, uma das falas dele mais pro final, assim, pra ela para de viver essa vida tão sozinha, né? Para de ser tão sozinha, porque o On nunca tratou ela mal, o On sempre respeitou ela. E o On mostrou como ganhar essa guerra entre eles sendo respeitoso, né? Ela sempre tratou ele super mal, sempre quis o mal dele, sempre quis tirar coisas dele, e ele nunca tratou ela mal, nunca quis tirar ela pra nada, ele sempre mostrou de forma honesta como vencer as coisas, né? E é muito legal como o On mudou de visão ao longo da história por causa da Saran, né? Por causa das coisas que ela falava, como ela tinha essa visão de funcionária, né? Que conseguia abrir os olhos dele, e é muito legal que realmente ele escuta o que ela tem pra falar. Uma coisa que eu acho engraçada é que no começo da série, a personagem usa um monte de bolsa de marca, tipo, ela tá com bolsa da Miu Miu, bolsa da Prada, e, tipo, do meio da série pro final, ela parou de usar essas bolsas. Eu não sei se o público reparou que, tipo, que ela usava umas bolsas de marca
assim, que são mais caras, né? E que ela era só ali a funcionária do hotel e que, teoricamente, dentro da história, ela não teria essa grana pra, né, pra comprar essas bolsas e tudo mais. E daí eles tiraram da história, porque pro final ela não tá mais funcionando. Porque a Yuna, né, a atriz, ela é patrocinada pela Miu Miu, né? Então não sei se ela usou no começo por causa do patrocínio, ou se daí os fãs meio que ficaram tipo, fia, a personagem não tem toda essa grana, né, pra ter essas bolsas e tudo mais. Daí eles mudaram, não sei. Eu sei que as bolsas de marca sumiram na metade da história. Mas de um modo geral é interessante porque, assim, o pai do Won, ele... Não é que ele não queria que ele ficasse com a Saran, até porque ele respeita muito a Saran, ele gosta muito dela, acha ela uma funcionária incrível e tudo mais. A questão é que ele tinha medo que acontecesse com o filho o que aconteceu com ele, né? Então é muito legal que a mãe do Won apareceu ali nessa reta final pra fazer o Won viver a vida que ele queria, né? Assim, falar que era pra deixar o Won viver a vida que ele queria. E também ali no final, na cena do casamento, dá a entender que os pais do Won vão meio que se acertar ali, né? Porque ele chama ela pra tomar um chá depois do casamento e tudo mais. Então fica essa brecha ali pro nosso imaginário pra gente acreditar que eles meio que se reconciliaram, ou pelo menos uma amizade entre eles ali existe. É uma série que eu diria que ela é bem redondinha, assim, né? Ela aborda todas essas histórias ali, essas questões do hotel e do desenvolvimento deles. Inclusive, eu confesso que eu achei que o Won ia designar a Saran ali pro Tourism Hotel ali, aquele hotel que ela ficou nos últimos episódios ali, que ela ficou no 14º, 15º episódio que ela trabalhou ali. Eu achei que ele ia pedir pra ela ser meio que a gerente geral ali daquele hotel, sabe? Mas, enfim, uma coisa muito bacana é que ele não interfere na vida dela, né? Assim, ele deixa ela ir atrás dos sonhos dela e tudo mais. Muito fofo ele buscando a aprovação da avó dela também e tal. Mas, de um modo geral, assim, é uma série bem redonda, assim. Ela é uma série que ela abre um assunto e ela fecha esse assunto, né? Sem deixar de abordar futuramente em algum momento, pincelar alguma situação e tal. Por exemplo, o Ji-Hoo, né, que é o sobrinho do Won e filho da irmã dele, né. Eu achei que eles iam esquecer da criança, mas é muito legal como ele enxerga ele mesmo no Ji-Hoo, né, e ele abre esse canal ali de comunicação com o Ji-Hoo, ele se torna aquele tio legal, que dá carinho, que dá atenção, e o Ji-Hoo sente isso, né, esse amor, essa afeição. Então, é muito bacana essa ligação, né, que os dois tiveram. Mas é uma série que, de um modo geral, toda a história que ela abre, ela fecha, assim, né? Ela tem os seus ciclos, assim, encerrados dentro da história, o desenvolvimento dos personagens, as situações, tudo que se cria ali também se encerra. E é uma série também que não tem, assim, plots mirabolantes, nem nada super, hiper elaborado, mas é um drama de romance com comédia, assim, super leve pra se assistir, assim, e ficar com o coração quentinho. O casal protagonista tem muita química, os personagens que giram em torno deles ali são muito legais, então... E é uma história legal, assim, que gira em torno de um hotel, então é um pouco diferente e tal. A única história de hotel que eu tinha assistido até hoje tinha sido o Hotel da Luna. Então, eu gostei bastante, assim, eu achei divertido, assim... que gira em torno de hotel, eu digo de dramas coreanos, né? Porque eu já assisti várias séries que se passam em hotel, inclusive American Horror Story, né? Mas enfim. É um drama divertido, que não tem, assim, grandes erros de roteiro, nem nada do tipo, assim. E também não é super mirabolante, mas eu achei uma gracinha, assim, um casal muito fofo. Gostei dos temas que foram abordados, assim. Eu gostei da construção dos dois protagonistas, da relação entre eles, é muito respeitosa. Eu gosto que eles começaram meio enemies to lovers ali. E eu gosto como o Won evoluiu, assim, como pessoa, né? E a Saran ajudou ele muito nisso, assim. Mesmo sem tentar, ela não fazia as coisas assim, vou melhorar você. Não, ela só mostrava o ponto de vista dela e ela sempre foi super autêntica, assim. Nunca deitava pra ele. E ele acabava aprendendo com isso, então é muito legal ver a evolução dos personagens em si. E eu gostei bastante de Sorriso Real, achei uma série bem... leve, divertida, com bons personagens e que talvez eu fique órfã foi um tempinho dela, porque eu achei muito fofa. Comenta aí embaixo o que você achou de Sorriso Real. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.